Oi, hoje eu estou aqui para contar o primeiro relato, o primeiro testemunho de um milagre. Como eu postei nas minhas redes sociais, um convite a todos que quem tem um milagre, um relato para contar aqui, pode mandar para mim que eu vou relatar tudo aqui. Isso vai aumentar a fé de todo mundo e para que você saiba que a sua história é importante, eu quero dizer que não existe milagre grande nem pequeno, existe milagre. Milagre é milagre. É algo que a gente não pode explicar, é algo que não tem fundamento, mas acontece. Já aconteceu comigo e hoje eu vou relatar o testemunho de uma grande amiga que mora em Rio Maria, no Pará. Na verdade, foi ela que deu a ideia de que eu recolhesse milagres, histórias de milagres, e para que eu pudesse contar aqui, para que a nossa fé fosse fortalecida. Então, a primeira história é a dela. O nome dela se chama Luciara Amorim. Então, ela começa a história assim: Deus me ama? Essa era a questão naquela noite, véspera de Natal de 1985. Eu era frequentadora de uma igreja evangélica. Porém, desanimada de participar da igreja, não queria participar mais dos cultos. Minha mãe insistiu para que eu fosse com ela para a oração de véspera de Natal. Eu disse que não iria, me sentia tão deprimida e desmotivada. Não via sentido algum ir à igreja. Estava uma noite muito quente, não conseguia dormir pelo calor e pela culpa de não ter ido ao culto com a minha mãe. Então, eu comecei a questionar o amor de Deus por mim. Como era possível que Deus me amasse, Deus amasse uma pessoa como eu? Pois nada eu fazia para agradá-lo. Sequer participava dos cultos. Não havia muito tempo que corria pela região o relato de um grande milagre ocorrido na vida de uma pessoa conhecida, algo que impressionava quem ouvia sobre o fato. Então, enquanto eu estava naquela angústia interior, questionando o amor de Deus por mim, comecei a orar e chorar, perguntando a Deus: Você me ama? Se me ama, prove. Mas, por favor, me dê uma grande prova, a qual eu não possa duvidar de sua resposta. Era cerca de 3 horas da madrugada, de 25 de dezembro de 1985. Escutei um grande estrondo, cama tremia, algo extremamente chocante estava acontecendo. Eu pensava que o mundo estava acabando. Quando finalmente me dei conta do ocorrido, ouvi vozes e uma luz meio embaçada, vozes e vultos de pessoas. O motorista embriagado havia perdido o controle de veículo e entrou na varanda da minha casa, derrubando a parede sobre mim. Era uma cama semi-casal e o espaço de passagem no quarto era a poucos centímetros. A parede atingida caiu inteira sobre mim. A parede oposta ficou toda pepinada com a força do impacto dos tijolos. Entre a cabeceira da cama e a parede estava um grande pedaço de parede. Entre a cabeceira e a minha cabeça, outro grande pedaço de parede. Fiquei toda rodeada de tijolos, como se eles tivessem sido colocados um a um. Após a multidão remover os escombros sobre mim, eu não conseguia levantar da cama, pois, como meus cabelos estavam presos debaixo da parede que ficou entre a minha cama e a cabeceira, então homens moveram os escombros e só assim eu consegui me levantar. O único dano sofrido naquele acidente foi os meus cabelos ficarem cheios de terra. Não sofri sequer um arranhão, absolutamente nada. A cidade estava em alvoroço. Muita gente em frente à minha casa. Passado o susto, contei à minha família o que eu havia pedido a Deus naquela noite. Todos que testemunharam o fato repetiam a mesma sentença. Foi um milagre o que aconteceu aqui. Então, minha família reunida na sala fez uma oração em agradecimento ao livramento daquela noite. Entendi que não deveria duvidar do amor de Deus por mim, que é incondicional. Conto essa história sempre que tenho oportunidade. Meu nome é Luciara Amorim e esse fato
ocorreu em Ponto Belo, Espírito Santo. Os moradores mais antigos da cidade lembram do ocorrido. Uma observação da Luciara e minha. A vida é repleta de milagres, mas as pessoas esperam apenas que eles sejam grandes para acreditar. Mas não existe pequeno nem grande milagre, existe milagre e ponto. Deus existe e age nas nossas vidas. Eu quero agradecer a você, Luciara. Eu conheço você, eu conheço a sua história e eu sei que essa história aconteceu, você já havia me contado, e eu quero dizer para você que você é uma filha de Deus, que Deus ama você e Deus nos ama. Ele faz milagres todo dia conosco. Quando nós acordarmos todo dia é um milagre. E a próxima história que eu tenho para contar, no próximo vídeo, vai ser sobre um milagre que aconteceu comigo não faz muito tempo. Foi agora no final do ano de 2020. Mas no próximo vídeo eu conto para vocês.